acredito que seja até uma falta de conhecimento no contexto geral. Uhum. Observe, a gente acabou de eu acabei de dizer para vocês, desde que o mundo é mundo, é secular a violência doméstica familiar. O Brasil só foi ter legislação nesse sentido em 2006, que Que foi a Lei loucura, Maria né? da É. Penha. Então, quantos anos as mulheres elas estavam desguarnecidas? Durante muito tempo, em briga de marido e mulher, não era um problema nem para o poder legislativo, nem para o poder Tem judiciário. aquela parada, né? Entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E quantas mulheres morreram nesse contexto, Que Jefferson? absurdo isso. Então, a Lei Maria da Penha é ao contrário, assim, eu acredito relaciona a falta de conhecimento em dizer que não é uma lei efetiva. É sim. Inclusive, ela trata da questão das medidas protetivas, que muitos tentam desmerecer e, na verdade, não é uma proteção a mais. Inclusive, na própria legislação, na própria Lei Maria da Penha, nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva. Agora, acontece que, uma vez decidido, uma vez concedida essa medida protetiva, tem que haver um monitoramento. E até mesmo das mulheres, se houver descumprimento, tem que denunciar. Então, já tive casos em que houve tentativa de feminicídio, que a mulher ela tinha medida protetiva, mas quando a gente foi a fundo, já tinha acontecido vários descumprimentos e ela nunca tinha Nunca denunciado. relatou. Ainda tem muito esse processo de eu não posso perder o meu homem, eu sou dependente financeiramente dele. E aí, se ele não estiver aqui, eu vou fazer o quê? A violência doméstica familiar ela é complexa. Por isso que eu digo que a gente não pode olhar para as mulheres que sofrem violência doméstica familiar com discriminação, dizer, porque gosta de apanhar. Não existe pessoa, nenhuma pessoa gosta de Tem muito apanhar. isso, né? A gente tem que olhar com empatia. Será se essa mulher, como você falou, ela não é dependente economicamente? Por quê? Porque ela deixou de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos. Eu já ouvi várias vezes, delegada, para onde é que eu vou? Que eu não tenho nenhuma casa para ir. Eu não tenho grana, não tenho A, trabalho. a minha família, a família do meu marido, virou as costas porque me colocou como culpada. Ó, imagine, foi vítima e é colocada como culpada porque ele foi preso. Outra coisa, a dependência emocional. Não é que a mulher gosta de apanhar, mas o abusador, ele mina o psicológico da vítima de uma forma que ela chega ao ponto de pensar que realmente não existe vida sem ele e só existe essa forma de amor. Essa é uma das principais características? Sem dúvida nenhuma. O abusador, ele é perverso, por isso que a gente trata de questão de perfil. Ele mina o psicológico, ele tenta incutir na mente da vítima que essa é a única forma de amar. Que, ó, quantas mulheres permanecem nessa situação em que o agressor diz assim: se você separar de mim, ninguém vai te querer, porque tu já tem filho. Então, ele incute isso. Tem muito isso, né? Tipo Nossa, assim, se você separar de mim, você não vai ter amigo, que todos os amigos eram meus. Tem muito exatamente. isso? Os filhos, tem muitas mulheres que elas passam com uma vida inteira de violência para poder, conseguir manter os filhos, fazem isso por amor. E eu já vi casos em que os filhos, depois de criados, a vítima, resolve dar fim no relacionamento. Mas ficou todo esse tempo porque não. Caraca, elas ficam até os filhos conseguirem progredir. Eu já vi mulheres, inclusive, que elas separaram depois que a violência partiu para as filhas. Ou seja, eu aguento tudo, eu suporto tudo, mas Com elas, não. com elas não. Então, várias. Veja o contexto, então não tem como a gente fazer uma análise superficial. É muito mais rotineiro do que um ser humano imagina isso, na porta Muito da mais. delegacia. Muito mais. E você imagine quanto tem de subnotificação, quantas mulheres caem sem querer, vão para o hospital, né, caem da escada, se machucam sem querer, e na verdade o quê? Foi violência. A senhora tem um um exemplo, assim, que lhe marcou muito? Um episódio em especial de alguma vítima que, assim, não eu não acredito que ela tá fazendo isso. Olha, eu já tive um caso em Campo Maior, é justamente a questão da violência psicológica, quando a gente fala em legislação. Uhum. Em 2006 veio a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela fala das 5 formas de violência. Nós temos outras agora, né, a violência política, mas vamos tratar do que vem na Lei Maria da Penha. Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, certo? A violência psicológica, ela só foi tipificada no Código Penal em 2018. Então, eram situações que eram uma situação de violência, era uma violência psicológica Secular. secular e não tinha tipificação no Código Penal. O que que eu quero dizer com isso? Tive um caso de uma senhora que ela não saía de casa porque o companheiro não queria que ela tivesse qualquer tipo de contato social. Ele ia trabalhar, ele trancava a casa.
O único contato que ela tinha era com ele. Não tinha contato familiar, não tinha uma vida social. Isso é violência E psicológica. você não vai me dizer que ela achava que era normal. Olha, chega algum ponto que ela se submete de uma forma que não é que ela ache normal, mas ela simplesmente Aceitava. aceitava. Então, quando partiu para a violência física, e aí veio através de denúncia, não partiu dela, aí como a gente até pode até tratar a questão dos tipos de crime. A violência física, ela é de uma ação pública incondicionada, ou seja, independentemente da vítima querer ou não, se a polícia tiver conhecimento, é instaurado o Ela tem que inquérito. agir. Tem que Nesse agir. caso específico, foi familiar ou vizinho? Vizinhos. Aí relataram que ela sofria esse tipo de violência. Então a gente teve que agir, muito embora ela não quisesse.